Bom, outras respostas agora que parece que dialogam com outras áreas do saber, bem interessantes. Reparem nessa figura aqui dos dados. Essa ilustração ela lembra um pouco os quadros do Escher, né? Vou colocar como material complementar lá depois alguns quadros do Escher, para quem não conhece, ou de outros pintores que jogam com essas impossibilidades imaginárias aí. Então colocou assim, quando eu penso em quântica, penso em algo relacionado com o que não se pode ver. Pode ser ou por coisa muito pequena, né, ou com as outras coisas que surgiram aqui, algo com cálculos incompreensíveis. Olha, a física quântica ela tem cálculos compreensíveis para quem estuda a física quântica. Claro, se você estuda aquela determinada área, você vai compreender os cálculos, né? Não são cálculos incompreensíveis. Os cálculos são invenções humanas, né? Então eles são compreensíveis. Tá? Leis da física que não têm solução. É curioso pensar assim, eu imaginava a física quântica como leis que não têm solução. As leis têm que ter, senão não são leis, né? As leis da física elas têm que ter uma solução. Senão não são leis, são outras coisas. Ou apareceu também coisas impossíveis, armas quânticas, máquinas quânticas. Isso é legal porque nem todas as máquinas quânticas são impossíveis, ou armas quânticas são impossíveis, né? Elas podem ter funcionamento, como eu disse agora há pouco, com microcircuitos elétricos que funcionam com acionamento quântico, né? Ou seja, por energização quantizada de um sinal eletrônico, enfim. Tá? Relacionado com paradoxos. Sim, isso é bastante interessante. Vou colocar um vídeo também lá nos materiais complementares, para quem tiver interesse, do professor Rogério recomendou, de um professor aqui da USP, no Butantã, o Oswaldo Pessoa, que ele fala de como a mecânica quântica ainda tem diversas interpretações possíveis. Tem grupos de físicos que interpretam de um jeito, outro grupo interpreta de outra forma, mas tem dados que são objetivos, quer dizer, as informações são claras, mas a interpretação do que está acontecendo ali é meio paradoxal muitas vezes. Então é interessante aparecer como paradoxos aqui. Mas paradoxos é o que parece que não tem solução. E na física quântica parece que as coisas têm solução. Tá? Outro grupo colocou assim, está relacionado à espiritualidade. Achei isso muito curioso, né? Realmente tem, se você procurar por cura quântica, medicina quântica, sei lá, saúde quântica, você vai achar um monte de coisa no Google, né? E, claro, a maioria é charlatanismo, a grande maioria é charlatanismo, mas tem um grupo que busca, já faz algumas décadas, essa ligação entre as coisas mais íntimas do corpo humano, os elétrons, os neurônios lá, as atividades mais íntimas do inconsciente, do consciente, e relacionar esses saltos quânticos nos elétrons com interpretações macroscópicas do espírito e tal. Há quem estude isso, é uma minoria de físicos, mas há quem estuda isso. Relacionado à metafísica também isso aparece, né, com aquilo que não é sensível, aquilo que está além dos sentidos. Também tem um grupo, isso tudo respostas que surgiram de vocês, tá? Física quântica está relacionada à metafísica. Agora isso aqui eu achei curioso, física quântica está relacionada às dietas. As dietas, nutrição, fiquei pensando como, não tenho a menor ideia. Não sei. Ou relacionada à água. Isso aqui eu achei também bastante curioso. Vários citaram, vários alunos colocaram, quando eu ouvia falar de quântica, eu ouvia falar do fundo do mar, do Oceano Atlântico, a água. Depois eu comecei a entender que pode ter a ver com cinema, né? Enfim. Viagem no tempo também apareceu, relacionado com viagem no tempo. E os coaches quânticos. Esses coaches quânticos aqui eu vou te contar. Coach seria o instrutor, né, o técnico, o professor de alguma coisa. E aí
nos últimos anos apareceram os coaches quânticos. Isso aí é bem complicado, bem duvidoso. Em geral são charlatães, a grande maioria. E se tem uma minoria que fala sério, eu não conheço. Tá? Mas pode haver, né? Vai saber. De todo modo, não está relacionado com a física quântica, física objetiva, né? Que trabalha lá com saltos de elétrons, energização, enfim. Então, por fim aqui, quase fim, né? Muitos disseram que quando ouvia falar de quântica, lembrava de filmes, desenhos, HQs, séries e livros, né? Ou seja, a arte e a literatura abraçou o termo quântico, né? Alguns colocaram assim, eu já tinha conhecido esse termo das séries Big Bang Theory ou da Flash, e uma série que chama Quântico, que é sobre o FBI, não conhecia essa série. Flash eu imagino que é do... Não, eu ia falar do The Flash, mas não sei. Enfim. E também o Homem-Formiga. Eu achei divertido. A gente vai ficando velho e vai se perdendo no tempo, né? Quando eu comecei, a primeira que eu vi lá que colocou, eu conhecia o Quântico do Homem-Formiga. Eu falei, que Homem-Formiga? Que Homem-Formiga é? Que coisa estranha. Aí depois apareceu a Mulher Vespa, e aí eu falei, vixe, a coisa está complicada. Tem homem que é formiga, mulher vespa. Já estou perdido no mundo. E aí o mundo quântico, o reino quântico dos Vingadores e tal. Não sei, não vi esses filmes, mas aí eu não sei nem se é um filme só ou se são vários, né? O fato é que aí eu acho que eu entendi por que tanta gente citou lá o fundo do mar, o Oceano Atlântico, a água, com algo quântico, né? Muito legal. E duas pessoas que eu me lembro agora relacionaram com música, com canto, de cântico, né? E aí tem até aquela música do Gil, que a gente colocou como material complementar na primeira semana, que é a música Quanta, que fala o cântico dos quânticos, né? Então tem a ver sim. Para finalizar, e o macro, né? Aquilo que é grande, que foge do microscópico. 2 alunos disseram que entendiam que quântica tinha a ver algo com astronomia, que é algo grande, né? E alguns disseram que pensavam em coisas pequenas que constituíam o universo ou relacionadas à cosmologia, né? Isso é legal porque realmente, talvez uma das coisas que mais eu senti falta nas respostas de vocês esteve ligado à questão do macro, né? De perceber que as coisas que acontecem no mundo microscópico são as mesmas coisas que acontecem no mundo macroscópico. Quer dizer, o mundo macroscópico é constituído das coisas microscópicas, né? Então, todas as nossas relações... Por que a nossa pele, né? Abriu a câmera aqui. Por que se eu pego a minha mão assim, essa minha pele aqui, por que ela tem essa elasticidade, enfim, ou é meio fofo? Por que ela não se desfaz toda se ela é formada por átomos isolados, enfim? O que tem de quântico nessa pele aqui, nessa história, né? Então, a ideia de que tudo que é macro é constituído dessas coisas micro. Então, quando você tem um salto de um elétron de uma camada para outra num determinado átomo, isso pode ocasionar uma série de efeitos macroscópicos, né? Ou, quando a gente também comete alguma ação, quando a gente realiza alguma ação macroscópica, a gente interfere nas ações microscópicas também, né? Ou seja, quando a gente fala de energia, daquelas saltos quânticos de uma camada para outra camada, energia absorvida e que a energia é quantizada, ou seja, que a energia é dividida em pacotinhos, isso também se refere ao macro, né? A energia que a gente consome ou transforma ou adapta no nosso corpo, enfim, também é uma energia que é soma ou multiplicação daqueles pacotinhos de energia microscópicos, né? Por fim, na segunda pergunta lá, pergunte para alguém de casa, não esqueça de indicar quem é.
A imensa maioria dos estudantes em log, em redes ainda foi meio a meio, mas em log a imensa maioria vai perguntar para a mãe, né? E eu achei isso bem curioso, né? Mãe é mãe, então geralmente a gente tem uma relação mais próxima com a mãe para perguntar essas questões. Vamos falar da atividade da semana então.